Fala galera do podcast LK, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse dia de terça-feira, esse podcast gravado terça-feira. Então, quero agradecer você que está escutando esse podcast, muito obrigado aí por você estar escutando e querendo saber um pouco mais de Deus, um pouco mais do que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu quero agradecer você que escutou o último podcast. Convidei meu amigo Gabriel para estar aqui. Se você não assistiu, o link vai estar na descrição. É só entrar que você já vai ser redirecionado para o vídeo. Foi maravilhoso, foi um tempo de Deus que eu e ele passamos aqui. Conversamos um pouco. E assiste lá se você não assistiu. É, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus me deu uma palavra para falar e, e hoje vai ser somente eu, porque eu não convidei ninguém esta semana, mas no máximo semana que vem estarei aí convidando uma pessoa para trazer aqui, uma pessoa muito especial para mim. é, e eu conheço ele também há muito tempo, mas enfim, semana que vem essa pessoa vai estar aqui. Eu não vou contar quem é ainda, porque surpresa, gente. Mas nesse momento é, vai ser nesse podcast hoje vai ser gravado só comigo, mas mesmo assim creio que vai ser bênção de Deus e tudo vai dar certo. Avisando também que a partir da semana que vem vamos ter nessa próxima podcast que eu vou fazer com essa pessoa. Vamos ter aí gravação, então o podcast não vai ser mais só áudio, vai ser gravação também. Só tô dando uma repaginada na onde eu gravo aqui, para ficar bem chique para vocês aí e dar um vídeo legal. Bom, antes de começarmos esse podcast, eu quero fazer uma oração para começar. Pedir para Deus que Deus venha abençoar a nossa vida, nossa família e o nosso dia. Então, oremos. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dessa pessoa que o Senhor que tá escutando esse podcast. Papai amado, eu te peço que o Senhor venha guardar a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha casa. Que o Senhor possa também, Jesus, guardar a vida da família dessa pessoa, a vida dela, guardar a casa dela. Que o Senhor possa proteger, livrar ela de qualquer perigo e de qualquer mal. Assim também eu peço para minha vida, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que nesse podcast nós iremos aprender um pouco mais do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É o que eu te peço, Jesus, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, esse podcast, eu quero falar um pouco hoje sobre o Espírito Santo. É, nesses dias tem sido algo que para mim eu tenho ficado impressionado com aquilo que Deus tem feito na minha vida. É, por isso eu decidi falar sobre o Espírito Santo. Deus colocou uma palavra no meu coração, essa direção de falar sobre o Espírito Santo. Então, por isso, hoje eu vou estar falando sobre o Espírito Santo e o que ele pode fazer na nossa vida. Quero falar sobre algumas coisas que aconteceu comigo durante essa semana passada e também falar um pouquinho do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Bom, eu assim, essa semana tem sido pra mim, essa semana e semana passada, acho que foi semana passada, essa semana, foi essa semana e semana passada. Eu tenho tido experiências que eu realmente fiquei, sabe, impressionado com o que Deus, a experiência que Deus me proporcionou. Foi algo que eu não imaginava ter essa experiência. Na verdade, a experiência que eu tive, eu nunca senti na minha vida, tipo, sozinho, eu nunca senti. E foi a primeira vez
E eu fiquei muito feliz porque é algo que às vezes a gente se surpreende, sabe? Eu sou crente faz tempo já, desde neném eu já nasci, digamos assim, na igreja, então assim, sempre fui na igreja, sempre, né? Sempre tive nos caminhos do Senhor. E para mim ter aquela experiência foi algo que eu fiquei feliz, pressionado e ao mesmo tempo eu senti algo que eu nunca senti na minha vida e foi sensacional. Mas antes, eu quero ler uma palavra, é bem conhecida, a nossa tia aí da escolinha dominical ensinava, e, e eu quero ler essa palavra com vocês. Ela está escrita lá em Gálatas, capítulo 5 versículo 16, que diz assim, digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprires a concupiscência da carne, pois, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca de quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, e essa parte eu quero enfatizar, o contexto todo é isso importante, mas essa parte para mim foi o que aconteceu comigo na semana passada, então por isso que eu quero dar essa enfatizada. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outras versões falam diferentes essa passagem, mas na minha tá falando assim. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. De todo o contexto em si, eu quero estar enfatizando essa parte dos frutos do Espírito. Uma parte aí que é bem conhecida, as crianças aí na igreja aprendem, eu já aprendi, não decorei de cor na cabeça, mas eu sei. Mas, enfim, aí você me diz, nesse contexto todo, o que que tem a ver eu falar sobre o Espírito Santo, né? Que falou sim sobre o Espírito Santo, mas o que que eu quero dizer neste podcast, no podcast de hoje? Eu tive uma experiência na semana passada e foi algo que eu não contei pra ninguém. Minha família não sabe. Só ficou assim, só entre eu mesmo. Mas foi algo que eu tive a experiência de ter. Não sei por que motivo deu essa experiência pra mim. Também Deus decide falar, o Espírito Santo decide falar na hora que ele quer, né? Mas foi algo que eu não esperava acontecer e aconteceu, e depois que aconteceu eu ainda fiquei impactado depois, ainda que passou isso. Mas vou contar o que que aconteceu. Semana passada eu estudo numa escola que é longe da onde eu moro, então por isso eu tenho que ir de van. E eu saí de casa e sempre que eu vou na van, eu levo o meu fone pra me escutar no hino, no meio da, no meio do trajeto aí entre a minha casa e a escola. Eu pego a van e ponho o fone na van e vou escutando o hino até lá. Só que nesse dia eu tava escutando o hino da Gabriela Rocha,
E eu tava assim, escutando o hino. Sabe quando você escuta só por escutar, você nem percebe, nem presta atenção, mas daí eu, depois que eu escutei, eu falei, não, eu vou colocar de novo. Aí eu coloquei, comecei a prestar atenção na letra. Quem conhece sabe qual hino que eu tô falando. E no começo do hino ele canta assim, no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. E nessa parte eu comecei a escutar e eu senti algo que eu nunca, digamos assim, senti na vida. Eu tava no meio de uma van com pessoas ao meu redor, com gente falando do meu lado, e mesmo assim o Espírito Santo veio. E foi algo tão claro que eu não tinha dúvida que era ele. As pessoas que estavam do meu lado acho que até viu eu chorando. Mas eu comecei a escutar e aquilo, sabe? E eu senti que ele veio e como se ele me abraçasse, assim. E foi algo assim que eu não consegui explicar. E assim, ele veio e ele, sabe, eu não tenho palavra para descrever como que foi aquilo. Mas foi algo tão bom e tão real, sabe? E eu não tinha dúvida que aquilo era de mim. Porque muitas das vezes a gente pensa, será que isso é de Deus mesmo? Aí nada a ver, né? Mas foi algo tão natural, foi algo que eu sabia. Falei, não, isso aqui não é de mim, eu tenho certeza. E, e aquilo foi como se ele estivesse falando pra mim, eu tô aqui ainda. E foi algo assim, tremendo. Eu não contei pra ninguém isso. Minha mãe vai escutar esse podcast depois, vai saber que isso aconteceu, porque até agora ela não sabe. Ninguém da minha família sabe, eu não contei pra ninguém. Mas foi algo assim que eu fiquei impactado. E depois que isso passou, depois que eu parei de orar, que eu cheguei na escola, eu juro pra vocês, eu não sei explicar como que, sabe, eu tava sentindo uma felicidade, só que não tinha nem motivo pra mim estar feliz. Hum, Sabe, não ia acontecer nada, porque muitas vezes a gente fica feliz porque, eu vou viajar, vou estar em tal lugar, vou não sei na onde, sabe? Mas não tinha nem motivo pra mim estar feliz, e eu tava tão feliz, não era nem por isso, por aquilo ter acontecido, mas era uma felicidade que eu não sabia de onde vinha. E eu fiquei feliz por isso ter, não por isso ter acontecido, mas não sei, meio até hoje eu não sei nem porque que eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, é uma felicidade que, tipo assim, não era animação, não era algo, sabe? Era uma felicidade mesmo e eu tava feliz. Eu, eu sentei, entrei dentro da sala e aquele povo tudo conversando e tal. Daí eles vieram falar assim pra mim. Umas pessoas vieram falar assim pra mim: Ô, cara, por que você tá tão sozinho? Fica aí sozinho, vem que você tá com nós, não sei o quê. Eu falei: Não, não precisa não. Eu tô bem aqui assim, eu tô bem sim. Não, nada, não é nada não. Não, vem sentar aqui com nós. Eu falei: não, prefiro ficar aqui mesmo. Sabe? E eles achando que eu tava sozinho, mas eu tava tão feliz. Não sabia nem por quê, mas eu tava feliz. E aquilo me impactou tanto, porque assim, eu não imaginava, que não foi, eu não planejei fazer aquilo. Não, também na hora que aconteceu, eu não tava orando, eu não, nada. A única coisa que eu fiz foi prestar atenção na letra do hino, só. E isso foi assim, maravilhoso. É, eu ter essa experiência, hoje eu vejo que os frutos do Espírito Santo, que é essa passagem aí de Gálatas, é, realmente são verdade. Porque aqui ele fala que ele é amor, sabe? Quando eu senti isso, eu senti, sabe, como se alguém
tivesse dentro de mim e fosse uma sensação como essa, como um amor, assim, e ele transbordava e transbordava e transbordava. E depois eu fiquei feliz, não tinha nem motivo pra mim estar feliz, eu tava feliz, não sei nem porquê. Eu fiquei tão feliz, não era nem por aquilo ter acontecido, mas era porque, não sei nem porquê também, né? Já falei que eu não sei porquê, mas veio uma felicidade que eu não consegui explicar, veio uma alegria que eu não consegui explicar, não tinha motivo pra mim estar feliz. Não, eu não, tipo, não tava forçando também pra eu estar feliz. Não era algo da minha cabeça, não era algo que vinha de mim. Não era porque aconteceu aquilo, não era. Era realmente porque o Espírito Santo veio e me tocou e eu fiquei impactado com aquilo. Passou o dia e eu fiquei impactado. Chegou no outro dia e eu ainda estava impactado com aquilo que aconteceu. E eu fiquei com isso na mente. Eu fiquei com isso na mente. Eu falei, no próximo podcast que eu gravar, eu vou falar sobre o Espírito Santo. E daí, antes de eu gravar esse podcast, eu pensei assim, nossa, o que que eu vou falar, né? O que que eu vou falar? E eu penso, posso falar sobre um monte de coisa, mas não sei o que que eu vou falar. Só que daí, eu senti no coração de entrar, porque eu sou da igreja Comunidade Evangélica Filadélfia. E eu senti, e eles, a minha igreja sede tem um canal no YouTube. E todo, que lá tem culto de quinta e de domingo. E eles fazem live todas as quintas e todos os domingos. E eu decidi entrar lá no culto de domingo passado. No culto de manhã domingo passado. Aí eu pensei, parece que eu senti sim entrar lá. Pra mim assistir a live. Isso não faz muito tempo, acho que foi uma hora atrás. Daí eu entrei e comecei a assistir a live. Falei, meu Deus. E o bispo ainda não tinha começado a pregar. Eu pensei assim, se for pra mim falar do Espírito Santo, o bispo, e eu não tinha assistido antes, eu não tinha assistido antes, eu nem sabia, ninguém tinha contado pra mim, eu nem sabia o que tinha falado no passado. Eu entrei lá, falei, Deus, olha, se for pra mim falar do Espírito Santo, que domingo, que nessa live aí, a hora que o bispo for pregar, ele pregue algo relacionado ao Espírito Santo. A hora que chegou na parte da palavra, foi justamente o que eu falei. O bispo César estava falando do Espírito Santo. E na hora assim eu falei, não, eu tenho que falar do Espírito Santo. Então, esse podcast não vai ser um podcast grande, porque não tem muito o que dizer, sabe? Não tem palavra para descrever o quão maravilhoso isso é, sabe? Você sentir o toque do Espírito Santo na nossa vida é algo que não há explicação. E não é algo que você pensa, é de mim. Não, você vai muito mais além de você. Você sente que aquilo não é de você. E esse contexto todo, de toda essa palavra que eu acabei de ler, ele nos diz o que a gente não deve fazer, né? Que as obras da carne, depois ele diz as obras do Espírito Santo. Então, a palavra, o direcionamento que eu quero deixar para você neste dia é que você siga os frutos do Espírito Santo, que você tenha em mente que nada é tão, sabe assim, maravilhoso, nada mais nesse mundo é tão maravilhoso do que você sentir o toque de Deus, do que você sentir o toque de um negócio que você não sabe nem por que aconteceu, sabe? Você sentir uma felicidade que você não sabe nem de onde tá vindo, não tinha nem motivo para estar feliz e veio aquela felicidade, veio aquele, sabe? Aquele negócio que você fala,
por que que isso está acontecendo? Sendo que não tem nem motivo para o que está acontecendo, sabe? Então, o que eu quero deixar para você que está escutando é que você viva, viva, viva no espírito e não na carne. A partir de hoje, que você venha tomar a decisão de viver no espírito, de viver os frutos do espírito e não o, o, as obras da carne. Que a gente possa todo dia, todo dia, sentir o toque do Espírito Santo. Seja através de um hino como eu, seja através de uma oração, seja através de alguém falando de Deus, que nós venhamos todo dia viver no Espírito Santo, 24 horas por dia, todo dia, que a gente sempre venha estar focado, que nosso alvo venha ser Cristo, venha ser o amor de Cristo, venha ser os frutos do Espírito Santo. Que nós não venhamos deixar que as obras da carne nos tirem da presença de Deus. Muitas das vezes a gente deixa que o pecado tire a gente da presença de Deus. Não sei se você que está escutando esse podcast, talvez você é afastado aí da igreja, aí tinha ministério na igreja e hoje não tem mais, mas eu quero dizer para você, se você está nesse quesito, que você possa voltar para casa do Pai, porque não há nada melhor do que viver na presença de Deus, viver no Espírito. É difícil, é complicado, mas nós não devemos deixar que o nosso orgulho, que os nossos pecados, que as nossas impurezas venham tirar a gente da presença de Deus. Nós devemos deixar as obras da carne, deixar, abandonar e somente olhar para Jesus, somente olhar para o Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser um com Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Aquilo não aconteceu comigo por acaso. Aquilo teve que acontecer comigo para mim, primeiro, ter a experiência, sentir aquilo, e para mim hoje está contando para você. Porque se aquilo aconteceu comigo é porque Deus queria falar com alguém. Então, se Deus está falando com você, para você viver no Espírito, viva no Espírito e abandone as obras da carne, porque Ele tem muito mais coisas. O que Ele tem para você é maior. As coisas que Ele tem para você é maior. Ele pode fazer muito mais na sua vida, muito mais do que Ele já fez. Se Ele fez no seu passado, Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. Ele está aqui. E eu sei que se você viver no Espírito, todo dia você vai sentir a presença do Espírito Santo, a graça, o amor eterno de Deus. Você vai sentir um amor, uma felicidade que festa nenhuma vai poder pagar, que amigos, que nada nesse mundo pode pagar. Nada é maior do que você sentir a presença de Deus. Tem um hino da Gabriela Rocha que diz assim, quem conhece esse hino sabe, né? Um dia, diz assim, um dia com tua glória vale mais que mil. E, e é isso, sabe? Você viver na presença de Deus é muito maior do que você viver nas obras da carne. Então, hoje, tome a decisão. Tome a decisão de viver no espírito e não na carne. A carne é boa, é agradável,
Mas viver no Espírito é algo que obra nenhuma da carne pode pagar. Eu sei que Deus falou com cada um, que o Espírito Santo está tocando na sua vida agora, através desse podcast. Então, cria sua mente e a partir de hoje toma a decisão de viver no Espírito. E não só viver no Espírito por um dia, por uma hora, por uma semana, mas viva no Espírito todos os dias da sua vida. Amém? Essa foi a palavra, uma curta palavra, e dos podcasts que eu fiz, esse foi o mais curto, mas uma curta palavra, mas eu sei que Deus falou com você. E aquilo não foi à toa. Eu não senti aquilo à toa. Então, que a partir de hoje você toma uma decisão de viver no Espírito e não na carne. Que você, a partir de hoje, largue a sua vida, largue o pecado e viva somente para Cristo. Em nome de Jesus. Antes de terminar, eu quero orar e agradecer você que escutou esse podcast até aqui. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço. Te agradeço, Espírito Santo, porque naquele dia, naquela van, o Senhor falou comigo. E não foi uma coincidência, não foi algo que veio de mim. Eu sei que aquilo foi o Senhor. Então, Jesus, muito obrigado, porque eu sei que através de mim, através disso que eu estou contando, o Senhor vai alcançar outras vidas. O Senhor vai tocar em outras vidas. Em nome de Jesus, amado Deus, que o Senhor possa estar invadindo essa pessoa nesse momento. Espírito Santo, que essa pessoa venha sentir algo muito maior do que eu senti. Que ela venha ter experiências muito maiores do que aquilo que eu tive. E que ela possa viver no Teu Espírito Santo todos os dias da vida dela, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amado Deus, que a Tua glória e que a Tua graça venha nos inundar cada dia mais. Que nós possamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Jamais abrir mão. Jamais abrir mão da Tua glória. Jamais abrir mão de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, papai querido, te peço. Nos guarda, nos proteja e nos faça viver no Teu Espírito Santo todos os dias. Que nós não viemos abrir mão por conta das obras da carne ou por conta daquilo que Satanás nos apresenta. Que nós viemos sempre ter em nossa mente que o Senhor é o autor e consumador de todas as coisas e que nada, nada, nada é maior que Ti, que nada é além de Ti, de que viver na Tua presença de que viver na sua presença é muito maior do que viver no pecado. É muito melhor. Eu escutei uma frase esses dias que diz assim: escolha viver no lado certo. Porque viver com Jesus é legal. Viver com Jesus, o rapaz usou essa palavra, e é da hora. Então, viva com Jesus a partir de hoje. Que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa que está escutando esse podcast e abençoar a vida dela grandemente, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que escutou esse podcast. Esse podcast foi um podcast curto, mas com a palavra direcionada para sua vida. Em nome de Jesus, que Deus sempre venha estar abençoando a sua vida e que a partir de hoje o Espírito Santo possa tocar na sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe.